Terapeuta, o que te deixa inseguro? Muito provavelmente você passa por diversas situações dentro do processo terapêutico com o seu cliente e que você se sente assim, ou até, se você ainda não começou, podem ser outras questões. Eu vou trazer algumas delas dentro do processo terapêutico. Eu sou a Mafelane Inzini, sou psicóloga, consteladora e fundadora do Psi-Fora da Linha. E o Psi-Fora da Linha é para todos os terapeutas de qualquer formação ou abordagem, para que você se sinta mais seguro e tenha esses recursos à mão e juntos possamos contribuir ainda com muito mais gente. Se você ainda não começou a atender, pode ser algumas questões como uma baixa valorização interna ou uma alta expectativa que você tem sobre você mesmo em relação aos clientes a quem você vai atender, ou até falta de recursos terapêuticos. Dentro do processo terapêutico, quem já começou, alguns terapeutas, a gente passa por muitas questões que nos deixam inseguro. Por exemplo, porque a gente está lidando com um outro ser humano. Então, algumas faltas no processo, expectativas dos nossos clientes, que muitas vezes é difícil de manejar, né? Porque eles vêm com uma demanda, eles estão em sofrimento e é um processo, né? Gradual a memória, não é algo milagroso. Então isso também às vezes traz insegurança. Os resultados que de alguma forma eles demoram um tempo a vir. E essas questõezinhas assim no processo terapêutico podem deixar você inseguro. Já me deixaram insegura também, porque a gente tem uma expectativa de auxiliar os nossos clientes, mas isso depende deles, depende do próprio tempo do processo, depende de diferentes recursos e timing, né, de você também trazer esses recursos, enfim. Então, são algumas dessas questões que acabam mexendo muito com a gente. E eu posso dizer que o que mais pode te ajudar nesse momento é você poder confiar que existe um processo gradual. Confiar nos recursos que você tem, na sua história de vida, na sua história profissional e no vínculo terapêutico que você está estabelecendo com essa pessoa. Aos poucos, o seu cliente vai se mostrando, ele vai trazendo a forma como ele pode ser ajudado, como ele quer ser ajudado. Aos poucos você vai contribuindo com ele. Mas claro que ter recursos para isso, diferentes recursos à mão, recursos terapêuticos que são efetivos e confiáveis para você utilizar no processo, podem fazer toda a diferença. Dentro do Decola Terapeuta, do Psi-Fora da Linha, a gente tem muitos desses recursos, ferramentas que eu desenvolvi realmente como psicóloga, para poder auxiliar você, que é terapeuta, a contribuir com o seu cliente. Eu diria que, num primeiro momento, o mais importante é que você se foque muito na demanda do que ele traz. Antes de você querer trazer um monte de coisa para ele poder fazer, é se focar nele, na história de vida que ele tem, nas questões que ele está querendo olhar e ir a fundo nisso. Observar os pensamentos, as sensações, como o corpo dele fica, quais são as angústias dele. E aos poucos você vai entrando com novos recursos. É muito desafiador muitas vezes a gente pegar o timing disso. Mas eu diria que você conhecendo e estabelecendo essa relação, se mostrando disponível para o seu cliente, isso vai acontecendo. Aos poucos você vai percebendo que vem os resultados, que o seu cliente vai melhorando, que novos clientes vão vindo. Então é uma consequência do seu trabalho, é uma consequência do desenvolvimento da competência dentro do que você também está estudando, dentro do que você está buscando. E aqui, claro, a gente defende usar os recursos efetivos, recursos que realmente vão contribuir com o nosso cliente, considerando aí todo o contexto da psicologia. Eu diria que para que você consiga manejar melhor essa insegurança, comece devagar, né? Vá um passo de cada vez. Aos poucos você vai conseguindo estabelecer um plano de tratamento, aos poucos você vai
conseguindo conhecer melhor a história de vida, o jeito do seu, como o seu cliente funciona. E eu posso dizer para você que dentro do processo ser terapeuta, a gente passa por muitos desafios internos também. Então, uma constante busca de melhoria, né, de respeito ao seu espaço, à sua autonomia emocional, também é importante, porque você é um ser humano, você também está ali se disponibilizando para contribuir com o seu melhor para aquela pessoa. E para além de tudo isso, e pensando nessa insegurança, inúmeras vezes e muitas vezes, você acaba se esquecendo de que o seu cliente vem com a inteligência dele, já vem com muitos recursos para se ajudar. O que é importante aqui é nós, terapeutas, a gente conseguir fazê-lo perceber que ele já tem isso, né? Aquilo que ele tem para se contribuir na vida dele, os recursos saudáveis que ele tem na vida dele e, claro, agregar com o que a gente sabe também e consegue, né? Manejando as crenças, enfim, a percepção interna do que ele tem sobre ele mesmo. Com o passar do tempo, você vai consolidando a sua profissão, você vai se consolidando como terapeuta, mas principalmente você precisa começar e você precisa persistir, buscar recursos, estudar, praticar, focar no vínculo terapêutico e assim vai. Se você quer se sentir mais seguro, ter mais recursos terapêuticos, eu te convido a vir para o Decolle Terapeuta. Lá nós temos diversos conteúdos, aulas que vão auxiliar você com ferramentas de outras maneiras de contribuir com o seu cliente, trazendo uma nova percepção, utilizando recursos de dentro da psicologia mesmo, e inclusive algumas reflexões para você mesmo, terapeuta, de como você pode conseguir se estabelecer como terapeuta, entre outras coisas. Eu espero você!